Fala galera, tudo certinho? Fazia tempo que vocês não me viam aqui no canal, mas hoje eu tô aqui primeiro, para o quê? Para primeiro você curtir, se inscrever no canal, que o canal tá crescendo. Dizem que eu sou o novo Whindersson Nunes, tá certo? Ele que aguarde que eu tô chegando lá em quantidade de curtidas. Só faltam 20 milhões, 30 milhões, alguma coisa, mas a gente chega lá, tá certo? Vamos embora! Hoje eu vou falar para vocês os 5 mitos, na verdade eu vou desmistificar os 5 mitos do Canadá. Vamos embora comigo! Primeiro mito, o Canadá é frio o ano todo, é neve o tempo todo, tu tem que andar com uma pazinha tirando as neves dos lugares. Calma, não é assim, vamos lá. Diferente de algumas regiões daqui do Brasil, por exemplo, aqui eu vivo em Recife. Recife é maravilhoso, mas tem um porém, né? A gente só existe 2 estações, a gente só tem verão com chuva e verão sem chuva. Diferentemente lá no Canadá a gente tem as 4 bem definidas. A gente tem verão, inverno, outono e primavera. A primavera é a coisa mais linda. Flores, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então, mas vamos lá, o seguinte, prestem atenção. No Canadá, a gente vai ter um inverno muito forte, sobretudo em dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, certo? Mas vale salientar ainda que não são todas as cidades que vai ter esse inverno tão intenso com neve de 50, 60 centímetros. Por exemplo, na província de British Columbia, na cidade de Vancouver, tu consegue ter invernos bem amenos. Por exemplo, eu estava lá no inverno de janeiro de 2015. Produção, bota a foto aí pro pessoal ver. Dia de sol lindo, estão vendo? Coisa maravilhosa. Isso foi no inverno. Foi janeiro de 2015, eu estava lá e peguei uma temperatura muito agradável. Que é agradável 8 graus, 9 graus. Mas o quê? Eu tô falando do inverno. No Canadá, você tem que saber obrigatoriamente falar inglês e francês, porque é um país bilíngue. Todo mundo fala inglês e francês. No Canadá, realmente é um país bilíngue, onde se fala inglês e, ao mesmo tempo, francês, certo? E o seguinte, a maioria das províncias só falam em inglês, mas tem uma província que é totalmente bilíngue, que é a província de New Brunswick. Lá todo mundo fala inglês e francês. Aí todo mundo diz, Quebec é bilíngue. Veja, Quebec tem uma cidade que é totalmente bilíngue, que é Montreal, que lá todo mundo começa no Hi Bonjour. Se você fala bonjour, tu continua no inglês. Não é no inglês, é no francês. E se você fala hi, você continua no inglês. Só que a província de Quebec é uma província francesa, certo? Mas se você for para Toronto, você não precisa falar em francês. Se você for para Vancouver, você não precisa falar em francês. Se você for para Calgary, você não precisa falar em francês. Se você for para Quebec City, você não precisa falar inglês. Você tem que falar francês. Mas lá as pessoas devem falar inglês. Todo mundo fala inglês. Até eu aqui em Recife falo inglês. What's your name? How are you? What are you doing today? Tá certo? Todo mundo fala inglês. Mas vamos lá. Vamos agora para o terceiro mito. A moeda do Canadá é a mais cara do universo. Não, também não é verdade. Muita gente nem sabe a moeda do Canadá e eu vou explicar para vocês. A moeda do Canadá é o dólar canadense. O dólar canadense, pessoal, ele é ainda mais em conta do que o dólar americano. Vê que legal. Coisa muito bacana aí, então, para você fazer seu intercâmbio, você pode escolher o Canadá, porque a moeda é mais barata do que o dólar americano. Dólar canadense. Vamos agora para o quarto mito. O Canadá é muito caro. Vê, a gente respondeu agora, a gente desmistificou o terceiro mito agorinha, que é o seguinte. A moeda do Canadá é mais barata do que a moeda dos Estados Unidos. Logo, lá é um pouquinho mais barato do que os Estados Unidos. Isso faz lógica. Faz sentido, é um pouco lógico, certo? Mas o seguinte, no Canadá, com exceção da acomodação, o custo de vida lá é muito em conta. Primeira coisa, a maioria das cidades o transporte público funciona. A alimentação em supermercado é barato. Agora, realmente, a acomodação é um preço um pouco mais caro. Mas se você comparar o Canadá com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Austrália, com a Nova Zelândia, eu te digo, são quase 10 anos de experiência aqui na Dreams. O programa para o Canadá, o intercâmbio para o Canadá é mais em conta do que para esses países que eu te falei anteriormente. Então o Canadá não é o país mais caro, não é um país caro para fazer intercâmbio. Lógico que para poder fazer um intercâmbio, certo? Você tem que investir um dinheiro, até porque você está se capacitando, você está investindo em você mesmo e tem um valor por isso, certo? Vamos terminar agora para o nosso quinto e último mito. É muito difícil de conseguir o visto para o Canadá. É muito difícil ir para o Canadá. Isso não procede.
Primeira coisa, desde 2018, se eu não estou equivocado, o Canadá liberou para todo brasileiro que tem um visto americano não precisar tirar um visto canadense. Você pode fazer uma permissão eletrônica que se chama ETA. Se você quer saber mais sobre o ETA, se quiser saber mais sobre visto canadense, tá certo? Vai aparecer um link aqui de vídeo que a nossa produção vai colocar, beleza? E você clica para poder saber mais. Mas não é difícil. É o seguinte, se tu já tem um visto americano, tu já pode entrar no Canadá se tu tiver um ETA, que é a permissão eletrônica, que custa apenas $7 canadenses. E sai de 5 minutos a 72 horas, tu já tem a resposta. Então eles facilitaram isso. Ah, não tenho visto americano, mas já tive no Canadá. Se tu tiver tido um visto canadense nos últimos 10 anos, tu também pode aplicar para esse ETA sem precisar tirar um novo visto. Então não é o país mais difícil do mundo para poder conseguir um visto. Pelo contrário, dos países que precisam de um visto prévio para entrar, eu ousaria dizer que é um dos mais fáceis. Por quê? Porque se você já tem um visto americano, se tu já teve entrada no Canadá, se tu já teve um visto canadense emitido nos últimos 10 anos, tu consegues entrar no Canadá. Agora, se tu não tem nenhuma dessas opções, aí tu tem que tirar um visto, que é um processo totalmente online. Totalmente online não, porque tu vai ter que tirar a biometria em algum dos centros, que são 5 lugares do Brasil, que oferece esses centros para tu poder fazer a biometria, certo? Mas tu manda todo o processo online. Tu tem que mostrar os teus vínculos, tu tem que mostrar se tem dinheiro em conta, imposto de renda, essas coisas. Então não é algo muito difícil, né? Você tem que atender os requisitos ou do ETA ou do próprio visto. E se você gostou do vídeo, dá aquela comentada. Se tu tá com dúvida, pergunta aqui também, seja sobre o Canadá ou qualquer outro país, né? Ou qualquer outro tema. Se tu tiver qualquer dúvida, me pergunta que vai ser um prazer poder te ajudar. Beleza? Até a próxima. Cheiro pra vocês.